Vamos voltar a falar de agricultura agora. O IDR, que é o Instituto de Desenvolvimento Rural aqui do Paraná, realizou ontem um dia de campo para falar dos cereais de inverno. Além da alta versatilidade desses grãos, também foi apresentada uma nova cultivar de trigo, que chama IPR Batuvi. As culturas de inverno, como o trigo, o triticale, a aveia granífera e forrageira e a cevada, ajudam o produtor a incrementar a renda da família, além de oferecer qualidade na alimentação animal. São plantas que também contribuem para a cobertura do solo, produzindo palhada e raízes, dando maior qualidade ao sistema de plantio direto. Como produção de grãos, mas nós também temos a questão da produção do leite, onde a aveia entra como eu acho que assim, um dos grandes fatores de tornar, né, o Sudoeste uma bacia leiteira tão importante quanto ela é. Então esse evento para nós, o nosso calendário anual, ele é bem importante no sentido de estar trazendo isso tanto para os técnicos como para os agricultores da região. No dia de campo do IDR Paraná foi apresentado aos participantes conversação de manejo de solo, que visam principalmente o controle da erosão. Com o solo, principalmente com a utilização de plantas de cobertura, a questão de rotação também vem aumentando, né? Visto que nos últimos anos a gente está tendo eventos de chuva com uma precipitação muito intensa, né? Que acaba que, se não tem um manejo bom, acaba causando erosão, estourando terraços e arrastando palhada, né? Então, se a gente começa a perceber nesses últimos anos, temos longos períodos de seca e quando chove é muito intenso, né? Então, a gente tem nesses períodos entre safras culturas que a gente pode utilizar ali que protegem o solo, que formam uma cobertura, né? Temos também culturas de inverno, né? Às vezes o produtor opta por não plantar um trigo, por exemplo, e fazer uma cobertura com aveia, com nabo, com alguns mix. Então, são exemplos, né, de plantas de coberturas, né? Direto da região mais fria do estado do Paraná, o destaque é para o triticale, um cereal pouco conhecido no país. Ele é resultado da hibridação do trigo com o centeio e apresenta características de rusticidade do centeio. A diferença é que o triticale é mais produtivo, mas ainda não contém os mesmos atributos do trigo utilizados na panificação. O triticale, na verdade, ele já vem sendo difundido desde a década de 80 no Brasil. Ele acabou com a ascensão do milho safrinha, perdendo muita área, principalmente ali na região norte do Paraná e em São Paulo, que eram regiões tradicionais no cultivo do triticale. Mas nas últimas safras ele tem novamente voltado à pauta, né? Principalmente em função de projetos de usinas de etanol que estão sendo instaladas no Rio Grande do Sul. Ele, por ser uma cultura bastante rústica, né, e bastante produtiva, ele é uma cultura que atenderia muito bem essa cadeia produtiva do etanol. A gente consegue produtividades muito altas, aqui acima de 5 toneladas por hectare, com poucas aplicações de fungicida. Ela não tem problema com algumas doenças que são muito comuns para o trigo, como o oídio, que tem sido bastante problemático nas últimas safras, com ferrugem. Então isso faz dela uma cultura bastante interessante. Em relação a demandas, ele é um mercado bem mais restrito quando comparado, por exemplo, ao trigo, né? O trigo a gente sabe que a gente ainda importa hoje boa parte do que a gente consome, né? Mas o triticale a gente acredita que em função dessa rusticidade dele, por os cultivos de inverno em si serem um cultivo de alto risco, né? Em termos de condições climáticas e agora nesse cenário então de instabilidade, então de mudança, provavelmente vai se tornar pior. Então, acho que a gente tem também que, lógico, incentivar a cultura do trigo, já que a gente é deficitário nessa cultura, mas também incentivar culturas alternativas, como o triticale, né, e a aveia granífera, porque são culturas que vão proporcionar uma boa cobertura de solo, vai suprimir bem plantas daninhas e, ainda além disso, vai ser uma opção de rentabilização para o agricultor. No evento, também foi lançada a cultivar de trigo IPR Batuvi. Ele é um trigo classificado como pão, né? Que ele tem uma boa qualidade de farinha, destinado principalmente para a indústria, para a fabricação de pãozinho francês, né? Que é um grande nicho de mercado. Ele é um trigo considerado de ciclo médio e ele tem como principal característica que ele é resistente a acamamento,
tem uma moderadamente resistência à germinação da espiga, né? Isso é bastante interessante. E com relação às doenças, ele está com um bom pacote fitossanitário. E o que a gente pegou e fez dentro do programa de melhoramento, ele está lançado, ele tem uma boa adaptação, né? Uma ampla adaptação que a gente fala. Então ele é recomendado para todas as regiões aqui do estado do Paraná, até para uma parte de Santa Catarina e São Paulo também. E a gente está com testes ainda para fazer a extensão do registro lá para o Cerrado também. Agora, para chegar para o produtor demora um pouquinho, né? Olha, para chegar a semente, esse ano está sendo feita a multiplicação de semente genética. Essa semente ela vão ser direcionada para os sementeiros, daí dos sementeiros vai ser disponibilizado para os agricultores. O Paraná se destaca por ser um dos maiores produtores de trigo do país. Apesar das perdas que essa cultura apresenta, o trigo colhido no estado do Paraná projeta um volume de 2,58 milhões de toneladas. As perdas são calculadas em 32% e são decorrentes principalmente da seca severa e também das geadas.